Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 149 – Mergulhador Sombrio. Sunny ficou em silêncio por um tempo e depois suspirou. Você se lembra de como F nos disse que ele poderia ser considerado imortal? Bem, ela não estava errada. Além do fato de que Gunlaug provavelmente absorveu mais essência da alma e tem mais experiência lutando contra criaturas do pesadelo e despertos do que qualquer outra pessoa na Costa Esquecida, há mais nele do que isso. Nefis franziu a testa. A habilidade do aspecto dele é poderosa de maneira única? Sunny balançou a cabeça. Sua habilidade do aspecto é que ele consegue respirar e se mover com incrível rapidez debaixo d'água. Mas está relacionado ao que vou contar. Ele hesitou. Veja bem, Gunlaug chegou à Cidade Sombria cerca de 8 anos atrás. Como sua habilidade não tinha utilidade nas ruínas, ele rapidamente se tornou um pária. Pelo que consegui descobrir, as coisas eram ainda mais sombrias no castelo naquela época. A força decidia tudo, e qualquer pessoa sem força sequer era considerada humana. Sunny estremeceu. Ele podia imaginar isso vividamente. Esta foi, de longe, a época mais cruel e sangrenta da história do Castelo Luminoso. Logo após o último membro do grupo original que conquistou a fortaleza antiga ter perecido e antes de Gunlaug assumir o controle, as coisas se equilibraram à beira da loucura por um tempo. Diga o que quiser sobre o desgraçado, mas pelo menos ele impediu que os humanos aqui se transformassem em animais, completamente. Sunny continuou. Mas Gunlaug, ele acabou sendo louco até mesmo para aqueles padrões. Porque ele realmente começou a caçar no mar escuro. Estrela da Mudança piscou. O quê? Ele assentiu. Sim. Ao anoitecer, ele mergulharia do muro da cidade na água negra para vasculhar os fragmentos de alma dos monstros do labirinto que foram esmagados pela enchente, competindo contra os horrores que se aproximavam das profundezas. E ao amanhecer, ele mergulharia no mar em retirada para vasculhar carne dos restos de criaturas que os habitantes das profundezas haviam matado e deixado para trás. Nefis encarou em silêncio. Eles haviam encontrado as abomináveis existências que se escondiam sob a superfície negra do mar amaldiçoado 2 vezes, e cada um desses encontros aterrorizantes deixou cicatrizes em suas almas e mentes. Fazer isso 2 vezes por dia, todos os dias. Gunlaug era realmente um louco. Mas ele também era uma espécie de gênio louco. Sunny respirou fundo. E foi assim que ele passou de um pária desesperado ao Senhor Luminoso. Um dia, Gunlaug foi arrastado por uma corrente. Quando o mar desapareceu, deu de cara com um Leviatã ferido mortalmente e agonizante. A criatura ainda estava viva, mas apenas por pouco. Sabendo que os abutres do labirinto logo viriam para se banquetear com ela, Gunlaug começou a cortar a carne dos ossos da criatura com sua faca. Ele fez uma pausa e então disse com uma voz estranhamente sombria. Por acaso, o Leviatã morreu de seus terríveis ferimentos naquele exato momento. E como a lâmina de Gunlaug foi a última coisa a cortá-lo, o feitiço atribuiu a morte a ele. E aquela morte lhe deu uma memória. Uma armadura dourada maravilhosa que nenhuma arma humana pode sequer arranhar. Ninguém realmente sabia muito sobre os habitantes das profundezas, mas Sunny e Nefis haviam presenciado 2 centuriões carapaça recuperando 2 fragmentos de alma transcendente do cadáver de um deles. O que significava que a memória do tipo armadura de Gunlaug estava pelo menos 3 escalões acima dos núcleos de alma de todos os humanos na Costa Esquecida. Quase todas as memórias do tipo arma que possuíam eram de escalão adormecido ou desperto. Mesmo que alguém conseguisse matar uma criatura caída e adquirir uma arma ascendente dela, a arma provavelmente ainda seria ineficaz contra a armadura transcendente. E como aquela maldita armadura não tinha aberturas. Basicamente, Gunlaug era invencível.
Sunny suspirou. Com essa armadura, ele retornou à Cidade Sombria, reuniu alguns seguidores, matou todos que estavam em seu caminho e assumiu o controle do castelo. Ninguém foi capaz de ameaçar seu reinado desde então. E todos aqueles que tentaram, de bom. Seus crânios estão lá fora para todos verem, balançando nas correntes acima dos portões do castelo. Nefis permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão. Ela parecia um pouco desanimada. Finalmente, ela perguntou: quais características a armadura possui? Ele deu de ombros. Quem sabe? Não é como se alguém que teve a oportunidade de aprender isso tivesse vivido para contar a história. A única coisa amplamente conhecida sobre a armadura dourada é que ela é feita de algum metal líquido estranho e que emana um campo de pressão psíquica esmagadora. Mas nem isso é totalmente verdade. Na verdade, só afeta aqueles que olham seu reflexo na viseira. Cassie não foi afetada de forma alguma. A menina cega levantou uma sobrancelha, só agora sabendo que todos, exceto ela, sempre se sentiam incrivelmente oprimidos na presença de Gunlaug. Pela primeira vez, seu terrível defeito lhe deu uma vantagem. Também permitiu que Sunny descobrisse um segredo valioso. Mas ele não tinha tempo para se alegrar com isso. A parte mais importante dessa conversa estava se aproximando. Ele tinha que convencer Estrela da Mudança a abandonar qualquer ideia de ir contra Gunlaug. Caso contrário, todos os três acabariam mortos. Sunny olhou para ela e perguntou com um tom cuidadosamente neutro: então, o que você acha? Estrela da Mudança ficou quieta por um tempo, e então de repente disse: eu também descobri algo enquanto você estava fora. Sunny franziu a testa levemente. Ela estava tentando evitar essa conversa? Sentindo-se pesado e incerto, ele perguntou: sério? O que é? No entanto, no segundo seguinte, ele esqueceu todas as suas preocupações anteriores. Porque Nefis olhou diretamente nos olhos dele e disse: afinal, há um portal aqui. Algo explodiu na mente de Sunny. O que? Há um portal? Atordoado, ele encarou Nef com os olhos arregalados. Como isso poderia ser? Por que ninguém nunca mencionou isso? Não fazia sentido. Se havia um portal, por que as pessoas apenas ficavam na Cidade Sombria? Por que tanto F quanto Caster eram tão insistentes em dizer que não havia saída? Um familiar sentimento sombrio de inquietação se instalou em seu coração. Tentando se recompor, Sunny disse lentamente: então, por que ninguém saiu? Onde fica? Nefis olhou para a janela, ficou em silêncio por alguns momentos, em seguida, respondeu com um tom monótono: onde você acha? Está no Pináculo Carmesim, é claro.